Fala galera, mais um Pod Físio na área, tudo bem aí? Estamos aqui hoje com um convidado especial nosso, tá aqui marcado na agenda faz tempo, já que a agenda é difícil de conciliar as coisas, né? Muito difícil. Dr. Daniel Guedes, médico ortopedista do esporte e ortopedista do Palmeiras feminino, tá? Ele vai falar aqui as experiências dele no futebol, na medicina esportiva, muito triatleta, maratonista, tudo passou na mão dele. E aí, Dr. Daniel, tudo certo? Boa noite, Fabiano. Boa noite, pessoal. Galera, um prazer estar aqui com o Fabiano, um grande amigo, com o Hugo aí junto. Vamos bater um pouco de papo aí, falando um pouco das nossas experiências aí em relação ao esporte. E aí, Marrone, beleza? Como tá aí? Bom, obrigado, né, Dr. Daniel, pela presença, né? A gente sabe que depois de um dia de trabalho ainda vir aqui gravar com a gente, assim, não é muito fácil, né? Não, mas é um prazer. E agradecer a todo mundo que está ao vivo, né, Fábio? O pessoal tá entrando ao vivo, obrigado aí, agradecer o nosso patrocinadores, né? Os patrocinadores que nos apoiam, o Katori Sushi, o Que Sabor, Mais Sabor, Botica Artesanal e a Faz Farma de Campinas, né? Isso, então vamos agradecer. E vamos começar a conversar um pouquinho, um bate-papo descontraído, quem tiver perguntas pode mandar, o Hugo tá com o computador do lado aqui, mande suas perguntas, mande abraço, mande beijo, fala o que vocês quiserem aí e vamos debater durante um tempinho aí, espero que seja um bate-papo legal, descontraído, sem nada muito científico, vamos bater um bate-papo meio como dito popular, para a galera entender um pouco sobre cirurgia, sobre tratamento, entender um pouco o conceito de diferente tratamento normal e de esporte. Ali, ó. Chicão, valeu Chicão, abraço. Chicão é um ortopedista clínico, a gente conhece Chicão como ortopedista clínico, nerds, né? Soltou? Você tá gravando aí, Daniel, o que tá chegando mais pra você? O que aparece mais no seu? É futebol? É corrida? É de tudo um pouco? É mais joelho, quadril? Fala um pouco da experiência da sua agenda. Fabiano, na minha agenda, assim, como eu sou um ortopedista que meu sonho sempre foi cuidar de atleta, né? Então, quando eu entrei para fazer a medicina, eu já fui bem focado, já pensando em cuidar de atleta, né? Então, eu vim de uma vida esportiva, tentei uma carreira na natação e no basquete, né? Isso na infância, aí eu fui para Belo Horizonte tentar a carreira atlética lá nesse período. Acabou que eu vi que eu não ia ser um atleta de ponta, então eu pensei que eu queria cuidar de atleta. Vou estudar. Vou estudar para cuidar dos atletas, né? Então eu entrei na faculdade já pensando em fazer ortopedia e medicina esportiva mesmo. Então acabei fazendo minha faculdade, né? E depois eu fiz a residência de ortopedia e fiz a subespecialização em artroscopia e trauma esportivo. E depois eu fiz a outra subespecialização que foi a medicina esportiva. Fiz um dos objetivos meu, né, como atleta, né, sempre um atleta amador, era ter tentado fazer um Iron, né? Em 2014 eu consegui fazer uma prova de Ironman. Fiz algumas outras provas, né, de meio Iron, de olímpico, tudo. Então sempre tentei manter uma vida esportiva, né? E aí na minha evolução foi essa. Então acabou que no período que eu estava, né, tive uma experiência, eu fiquei 2 anos no Guarani, junto com a equipe médica do Guarani, no profissional, 2011, um pedaço de 2012, 2013. E nesse período a gente atingia a grande volume, era muito esportista mesmo, de jogador de futebol mesmo. Toda bagagem, né? E é o esporte mais praticado no Brasil, né? Então acaba que, assim, querendo no consultório, a gente tem uma demanda grande de futebol, né? 2010 para cá, você pega 2008, então a gente teve um aumento também bem significativo da corrida de rua, né? Então hoje eu acho que, assim, o maior público que eu tenho no consultório são os corredores de rua. Eu atendo bastante triatleta também aqui de Campinas, da região. Tive a oportunidade de cuidar de alguns triatletas profissionais nesse período. Hoje eu estou no futebol feminino do Palmeiras, né? Como médico do futebol feminino. Então acaba só que, assim, você começa a atender esporte, você começa, né? Um chama o outro, né? Então eu já tive atleta até da esgrima, eu acompanhando atleta de esgrima, que não é um esporte muito comum, então às vezes a gente tem que dar uma estudada um pouco mais para ver a questão do gesto esportivo desses atletas, né? Para a gente poder ter uma base para iniciar o tratamento, né?
Então, foi isso. Hoje, eu acho que ainda a demanda muito no esporte, ainda eu acho que as dores patelofemorais são as que mais demandam, eu acho, pra gente, total aí, né, em termos de atendimento. As lombalgias também, então eu acho que quase todos os esportes acabam gerando... O aumento do beach tennis, jogos de areia aí. Os jogos de areia aumentando bastante. Então é bem variável assim, né? Então, apesar de eu ter tido uma subespecialização em artroscopia e trauma esportivo, a medicina esportiva também, né, me fez ensinar, às vezes você tem um olhar de todas as outras áreas, não só específico do ombro, do joelho, às vezes um tratamento de coluna que você vai ter. Não sou um cirurgião, então eu não vou fazer infiltração em coluna, não vou fazer cirurgia, que eu acho que aí tem as pessoas capacitadas, né, devido à especialidade. Mas a gente tenta trabalhar tudo em conjunto, né, vendo aí o bem-estar do atleta, para a gente poder deixar ele com o objetivo dele. Que o atleta, hoje, independente do amador, ele tem às vezes um nível... Os amadores cresceram muito, cara. De treinamento, né, cresceu muito e hoje a gente pega atletas amadores que tem nível de treinamento quase igual de profissional, né? Você pega aí na reabilitação... tudo... Não, e além de... E a demanda deles, né? Hoje a demanda do atleta, ele entra com um foco, né? Um foco, às vezes, de ter um objetivo, de uma classificação numa prova importante. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto aí, né? Toda a equipe multidisciplinar, para a gente deixar esse atleta o melhor possível para ele fazer uma prova, ou até mesmo uma periodização de treino, né? A gente tem que estar sempre... Parceria cuidando. com outros... É um conjunto, né? Hoje não tem que falar aquilo, né? O médico vai fazer isso. Não, é o conjunto, é o fisioterapeuta, é o preparador físico, é o treinador. Tem alguns casos que a gente pega muitos pacientes muito ansiosos, às vezes você tem que entrar com um psicólogo junto, né? A gente não pode deixar esse atleta, né? Eu falo que o importante é ter interlocução, né, multidisciplinar, né? E o atleta está no meio, todo mundo tem que conversar a mesma língua, senão o médico fala uma coisa, o fisioterapeuta fala outra, o preparador físico, e aí ele está no centro, ele fica pendendo. Então acho que esse contato, né, preparador físico, fisioterapeuta, o médico, vendo o global desse atleta aí, eu acho que é extremamente importante hoje e é essencial aí pra gente. Doutor Daniel, e assim, a gente vê hoje que você vem em Campinas, você fala Campinas região, a gente considera o doutor Daniel como médico dos corredores, né? Médico de corrida, cara. Você vai falar pro pessoal... Se ele aparecer lá no Taquaral, não, já conhece, ele consegue andar no Taquaral, todo mundo conhece ele no Taquaral lá, cara. Então, e assim, ele tá no Palmeiras feminino. Hoje você vê uma crescente no futebol feminino, você vê uma estruturação, você está muito atrás ainda, muito aquém, o que você observa? Assim? O futebol feminino ele está evoluindo bem, a gente, assim, em termos, desde preparação física, você vê o porte físico das atletas estão melhorando, tudo. Ainda falta, eu acho que ainda alguns clubes já estão se movimentando, já está tendo, né, o patrocínio, está tendo a evolução, porém a gente ainda precisa de ter desde lá da base, né? A gente ainda tem poucas escolinhas aí no Brasil inteiro de futebol feminino, então ainda às vezes, por exemplo, hoje os times de Série A, Série B, eles estão tendo que ter o time profissional, só que tem hora que ainda falta oferta, né, de atleta, porque ainda muitas atletas não tiveram base, né? Então uma coisa que é extremamente importante, que a gente fala, né? Não é só, às vezes... Jogar o futebol. Você tem que ter base. Às vezes o atleta não tiver uma base para chegar num nível profissional, aumenta muito a chance de ficar tendo lesão, não ter um porte físico adequado, né? E desde parte psicológica para atleta, tudo isso é importante, né? Você ter a base. E o feminino tem troca hormonal ainda, né, cara? Sim. É um fator que predispõe, né? Você tem as fases aí, né? E aí você tem dois tipos, né? Tanto o ciclo menstrual, que pode dar questão de alteração hormonal, aumenta a chance de algumas lesões que a gente hoje observa e a gente sabe, né? Por exemplo, a lesão de LCA, ela é muito mais comum na mulher do que no homem, né? Colocando, quando a gente põe a proporção igual. E a gente também tem a fase, né? As meninas, quando às vezes
atinge um índice de corporal muito baixo, você altera todo o ciclo menstrual, você aumenta a chance de tríade da mulher, algumas outras lesões que no homem é mais difícil acontecer, né? Então, e o que a gente precisa ter base, assim, uma coisa muito importante, Fabiana, é a própria população. A partir da hora que a população também ajudar a frequentar os estádios, as empresas vão ver que aquilo está tendo um movimento, que vai dar um ibope, vai começar a dar ibope, vai dar mídia e aí vai ter um patrocínio. Essa é verdade, hoje a gente cobra, né? A gente fala, as empresas têm que patrocinar. A gente sabe que as empresas precisam ter mídia, né? Hoje, né, tanto CBF, Federação Paulista, você já vê que os horários do futebol feminino é praticamente os mesmos horários do masculino, algumas mudanças de horário, tudo. Então vem tanto a federação, a CBF, melhorou muito nesse aspecto, transmissão pela televisão, tudo. Já começou a ter essa movimentação melhor no futebol, né, feminino, mas a gente ainda depende às vezes do público frequentar o estádio, né? O público frequentando o estádio, colocando gente lá dentro, então isso vai dar mais mídia, vai dar melhor. Eu acho que a tendência é evoluir. Mas é uma coisa ainda que porque geralmente você vai no estádio, os pais, né, das atletas, os parentes, familiares, então não vai uma torcida que vai atrair o público. Você vê na final, às vezes, né, um público mais chega ao Corinthians e Inter, né, teve recorde nos dois, né, recorde tanto no Sul quanto aqui, né, mas nos jogos intermediários é um ou outro, cara. Quem tem que ver também é o que o Fábio Vidal falou, né, o Fábio Vidal que vai ao ar sexta-feira, a formação que é do estádio, porque as mulheres também, não é igual o masculino, você não pode chegar, filha daquele que o masculino você xinga todo mundo, zagueiro até o árbitro. Agora o feminino... mas eu vou te falar, a gente que tá ali no banco, torcedor na hora que tá lá, que é o torcedor mesmo, xinga todo mundo. Entendeu? Assim, mas é do esporte, né? Entendeu? Às vezes assim, que nem a gente fala, às vezes xinga, mas é mais assim, né? Cobra, juiz, né? Cobra lá, xinga, fala palavrão pro juiz, mas é do esporte, é a emoção do esporte ali. Mas não é estresse, você chega assim, sua filha da... Pô, parece que virou pessoal. Agora o jogador, o homem, não sei, é meio cultural. Você, filha da... E o cara nem aí, o cara ignora. Assim, eu acho que mas é o que ele falou. O calor o calor do tipo um estádio com 20 mil pessoas é diferente de um estádio com 5 mil pessoas. O cara falou lá, beleza, mas 20 mil o cara tá nem aí, velho. Tá lá escutando 30 segundos. Exato. Mas é legal, assim, o feminino tá crescendo muito. É muito isso que você falou, ainda quem frequenta mais é os familiares que estão, né? Você tem ainda um pouco da torcida organizada, às vezes ainda vai, ajuda, né? Cria uma torcida feminina. Exato, né? E assim, o Brasil tem a evoluir, né? É um país muito grande, tem muita mulher atleta no país. É o incentivo, é o conjunto de tudo, né? As meninas treinam em Vinhedo ainda, né? O feminino do Palmeiras treina em Vinhedo, a sede é em joga lá no... Ela, às vezes, tem alguns jogos que faz lá em Vinhedo, agora tem alguns jogos que estão jogando ontem mesmo a gente esteve lá no Paulista de Jundiaí, então eles também fez um acordo com o estádio Paulista de Jundiaí, e tem alguns jogos que a gente faz no Allianz mesmo, então isso dá uma visibilidade para as atletas, muito bom, jogando no principal estádio do clube, país, né? É um dos melhores estádios do país. Sensacional. Eu sou corintiano, mas é lindo, né, cara? Você vai lá realmente bem estruturado, né? Tudo outro eu acho que assim, o legado da nossa Copa, né, em termos de estádios, hoje a gente é bem servido no nosso país, né? Estádios com qualidade, com tudo arrumado, né? E você colocando um time jogando isso com a torcida junto lá, quando tem o jogo, por exemplo, o Palmeiras joga lá, a torcida vai junto, então as organizadas vão, ajudam, apoiam o time. Então é uma emoção maior, né? Sim. Será que não é legal, tipo, não sei, uma ideia, né? O feminino jogar sediar o jogo antes do masculino, cara? Eu não sei se teria vestiário pra tudo, né? A questão eu acho que é essa questão maior, né? Você teria que ter 4 vestiários, né? Em na Libertadores, que a gente participou do ano passado no Equador, eles fizeram isso em alguns locais, porque era 2 jogos, um seguido do outro. E a Conmebol fez uma organização muito grande em termos
disso. Você tinha horário para sair do hotel, para entrar no estádio, era tudo hora marcada e eram 4 vestiários. Então tinha o vestiário A, B, C, D. Então jogava, por exemplo, o A e o C, entrava e depois entrava o B e D. Então deixava um entre o outro para não ter problema. Só que era assim, acabava o jogo, você tinha tantos minutos para sair de lá para não ter encontro de clubes, né? Para não ter problema mesmo de rivalidade, alguma coisa, e organização. Então isso foi bem organizado. É uma coisa que, se der, teria que estruturar, né? Porque aí você vai ter o masculino, o feminino, né? Aí você vai ter que... não dá para usar o mesmo vestiário, né? Então, a não ser que você fizer isso, às vezes com um gap de 1 ou 2 horas, só que aí também o dia fica longo, né? Para a torcida, né? Então isso a gente tem um problema com isso, né? E assim, do esporte de corrida, né? O que você tá... falando depois de volta no assunto feminino, que isso aí é assunto de futebol, sabe que vai longe, né? De futebol vai longe. O Brasil não para. O Brasil não para. A gente fez semana passada com o Vidal, deu 2 horas, a gente parou no meio, né? Sim. Senão ia longe. E assim, no esporte amador, na corrida, tudo, a gente vê o aumento muito de demanda de corrida, o pessoal buscando mais o 21, 42, e isso aí tá chegando bastante. Automaticamente as lesões tende a aumentar, né? Aparece. Eu acho que assim, eu acho que é a questão do desafio pessoal, né? Eu acho que a pessoa, quando ela começa a entrar no esporte que ela gosta, ela se encontra no esporte, ela vai almejando isso, né? O 21 hoje é uma prova que, tipo, você vai fazer uma prova de 21 hoje é igual a prova de 10 km há 10 anos atrás. O número de pessoas e... Nem tem mais, eu acho que os caras começam a... De 10? Tem, mas é muito pouco. 5, 10, 21. Normalmente a prova, antigamente você tinha as provinhas de corrida que era de 5, 6, 7, no máximo 10. 10, né? Aí já tinha as tradicionais, que era de 21, né? A São Silvestre de 15, que era a mais famosa, tudo, né? Sempre foi muita gente acha que a São Silvestre era maratona, né? Só de subir a brigadeira, né? Já deu. Mas acontece que eu acho que é o bem-estar que a turma pega, né? E também todo mundo viu que aquilo, se eles fizerem uma preparação adequada, eles conseguem atingir aquilo, né? Fazendo as provas, hoje você pega muita gente fazendo ultramaratona, as provas de montanha que cresceram bastante no Brasil. As lesões vão surgir. Eu acho que o que acontece muito hoje ainda no esporte, muitas pessoas querem fazer o 21, 42 sem fazer um fortalecimento adequado, sem fazer uma periodização adequada, né? Corre e vai aumentando o volume muito rápido, né? Então a pessoa já treinou 5, na outra semana ele já está querendo correr 10, então isso aumenta e a gente sabe que isso gera lesão, né? Envelope de função, vai lá pra cima. Exato. E eu acho que a gente tem que orientar o atleta a isso. Tem certas coisas que a gente tem que frear o atleta. Calma, não vai aumentar o volume disso, em termos de periodização, né? Se você vai aumentar a intensidade, o volume, evitar de fazer isso tudo ao mesmo tempo, numa semana faz um, na outra semana faz outro. Isso que eu acho que é importante a gente ter sempre o contato com o treinador, né? Porque às vezes o treinador, ele faz a periodização correta do atleta, mas o atleta não obedece muito, né? Não, isso é verdade. Chega lá e fala, vai correr 10 hoje, o cara vai lá e corre 18. Eu tava bem e fui correr 18. Só que assim, o correto seria, correu 18, diminui o volume do próximo treino. Não, às vezes ele faz o treino a mais. Então E o que falta, assim, também, eu acho que assim, o pessoal que está indo pro esporte de corrida, tentar se inteirar um pouquinho mais sobre informações um pouquinho melhores. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele começou a correr. Eu comecei a mandar para ele, falei, do Instagram, mas falei, cara, dá uma olhada nisso daqui, olha como que keniano aquece, sabe? Tipo, eles fazem aquecimento e treinam meio que pliométrico, entendeu? Fica mexendo a perna e enquanto... assim, corridinha curta. Isso, não é corridinha curta. Ele fica fazendo esse movimento, enquanto isso ele fica dando salto só na ponta do pé, do outro pé. Ele fica fazendo isso. Aí troca. Ativação muscular. Né? E treinamento, assim, também até de movimento específico da corrida. Que eles têm lá o A, né? Fazer um A com a perna, fazer um B, né? Que você faz um semicírculo, depois outro semicírculo. Achei que eles corriam de leão, velho, não é isso? Não, achei, velho, não, velho. Não, entendeu? Assim, eles têm um preparo, o que o Dr. Daniel falou.
técnico, entendeu? Exato. Aquele sobra nas corridas, entendeu? Eu vejo muito quem começa na corrida, assim, impressão minha, muito mais da metade, ou pelo menos metade, são pessoas que são sedentárias, eram gordinhos e se acharam na corrida porque perde peso muito rápido. Exato. É um ganho de peso, só que não prepara muscularmente para isso, né? E a questão, assim, o esporte ele faz emagrecer, mas a gente tem que lembrar que quando a pessoa tem uma disciplina, ela faz aquilo, né? Começa a se alimentar melhor, dorme melhor, né? Que o próprio esporte já faz isso, melhora a condição física, a pessoa melhora, perde 3, 4 quilos, já começa a aliviar o dor no joelho, já melhora a qualidade de sono, para às vezes de roncar, aquelas noites mal dormidas, né? Se aumenta tudo, a endorfina, tudo. Então ele acaba tendo uma qualidade de sono melhor e isso faz tudo, né? Gera tudo. E só que é isso, muitos deixam de fazer o fortalecimento. Só que vai perdendo, né? Vai emagrecendo, massa magra também vai perdendo, né? Eles têm que lembrar que o fortalecimento. Você sabe o que você perdeu? É gordura ou massa magra? Você fez uma avaliação, fez uma biopedância, alguma coisa para saber o que está acontecendo com você? O cara nem sabe o que é isso. É que ele se importa com peso, número na balança. 10 quilos. Pô, mas desses 10 você perdeu muito. Isso eu vejo muito em mulher, cara. Eu vejo muito em mulher. Homem até que é mais delicado, mas mulher, cara, tá mulher que é número. Nossa, eu tava com 68, tô com 69, tô correndo todo dia. Ela vai aumentar o volume dela para tentar bater o 68, porque acha que suando ela vai perder. Exatamente. E aí vem as lesões, né? Aí começa a aumentar muito perda de massa magra e você começa a ter, né? Principalmente na mulher, né? O valgo, né? A gente pega o valgo e a gente pega muita mulher fazendo tríade da mulher, né? Que às vezes diminui bioenergética, começa a ter alteração do ciclo menstrual. Então é tudo fazendo um conjunto ali e fazendo. Aí vem muita fratura por estresse, né? No último tempo agora, eu acho que eu tratei umas 10 fraturas por estresse de colo de fêmur. Pô, isso aí era coisa assim, porcentagem lá embaixo. Isso aí. Era muito baixo, era muito baixo. E esse ano eu acho que eu tive, foi isso, em torno de 8 a 10 atletas, fratura de colo de fêmur. Nossa, Mulher. De fratura de colo de fêmur, de homem até hoje eu tratei, eu acho que 2 ou 3, que foi muito pouco, é muito raro. Um foi porque ele fazia crossfit muito intenso e, não sei, ele não tinha uma alteração óssea, uma síndrome do impacto, mas ele acabou fazendo uma fratura. Até hoje nenhum desses eu precisei operar para tratar conservador, porque foi uma evolução rápida, assim, né? Descobriram rápido. Mas são lesões que a gente fica preocupado, né? Fratura por estresse aumentou muito, né? A famosa canelite, periostite, eu acho que devido a esse aumento de volume rápido, teve muito. Automaticamente insuficiência do tibial posterior, maior plantar de Mas aí entra exatamente isso, esse educativo que os quenianos fazem, que é mais, assim, se quem tiver interesse, olhar lá qualquer perfil de corrida, né? No Instagram, eles têm muito isso, eles vão divulgando bastante coisa, como que eles aquecem. Para ver exatamente isso, o cara fica lá, o tibial posterior o tempo todo, treino de arco plantar, né, pliometria constante, entendeu? É constante para evitar exatamente isso. E é o que o Dr. Daniel falou, o pessoal esquece que assim, tanto o cara da musculação, ele fala, não vou fazer cardio, porque cardio emagrece, eu vou perder massa, mas ele esquece que o mais importante de tudo, eu não sou muito fã de corrida para mim, entendeu? Mas eu sei da importância que é a corrida para o ser humano, entendeu? Por exemplo, corrida, se você corre todo dia, em 30 minutos, o gasto energético que você tem, você não bate esse gasto energético com 30 minutos de musculação, mesmo muito intenso, você não consegue atingir esse gasto energético. O bem-estar, a endorfina que se libera, a quantidade, né, após uma corrida de 30 minutos, também não é atingido, por exemplo, da musculação. E eu sou muito fã da musculação. Então, você economiza tempo, você prepara o sistema cardiovascular, aporte sanguíneo para a musculatura, você melhora a eficácia, né, melhora o metabolismo. E eu costumo brincar também, porque se vier um cachorro, pelo menos você consegue fugir de um cachorro. Você tem preparação física. Exatamente, né? Porque assim, o pessoal esquece muito disso. Eu vou fazer só crossfit. Não, só crossfit, mas lembra o outro lado também. Não, eu pego muita de crossfit, para entrar nesse gap aí que é grande também. Eu falo para vocês, trabalham crossfit, eu acho sensacional o crossfit, mas musculatura acessória vocês não trabalham. Exato. Vocês trabalham global.
O cara chega lá, consigo erguer não sei quantos quilos. Aí você passa um elástico pro glúteo e o cara morre. Exatamente. Eu pego muito isso aí, cara. É assim, o CrossFit ele é um esporte assim, quando você faz uma periodização, né? Você pega o WOD lá, faz tudo direitinho, pô, ele é fantástico em termos de fortalecimento, né? Eu acho que o que peca no CrossFit, aí uma opinião particular, que hoje quando você vai para um box, normalmente tem o WOD preparado para o dia, para o nível médio, tudo. Às vezes o atleta ele não percebe na hora que ele começa a errar a execução do movimento. É onde eu acho que vem as maiores lesões do CrossFit. Porque se você fizer a preparação, o fortalecimento adequado, respeitar a carga para a pessoa, eu acho que ele tende a evoluir muito bem. Você pega atleta que acabou fazendo as coisas direitinho e evoluiu bem. O problema é na hora que põe ali, fazer 50 agachamentos. Só que chegou lá, 15 agachamentos. A atleta está fazendo errado, só que ela fica tentando chegar nos 50. Aí é o que? Ela faz 35 de forma inadequada. Aí ela aumenta a chance de lesão. Vai embora, glúteo vai embora. Aí faz tudo. Então eu acho que detalhe, eu acho que é essa questão da preparação no CrossFit, né? Na hora que o professor ou algum outro atleta viu que aquela atleta está fazendo aquele movimento errado, diminui, ou então faz outra ativação, ó, para esse agachamento, vai ali, faz o remo, depois volta, completo, mas chegou 15, está fadigando, não é para ficar tentando fazer os 50. A gente tá falando de uma paciente pessoal minha, falando de agachamento, as coisas, e ela falou, tá na academia, que treina, não sei o que, eu sabia que é ela. E cara, eu falei, agacha aí. Eu não consigo. Agacha aí. Eu não consigo. Mas como você treina agachamento? Eu pego e só coluna, vai lá pra baixo. Eu falei, mas por quê? Não, que eu faço com peso. Eu falei, vamos fazer sem peso, segurando o espaldar? Cara, fez certinho a execução. É o que você falou, é detalhe. Não queira colocar peso antes de você aprender a fazer um movimento. Exato. É que nem assim, ó, a gente tem uma cultura falando que criança não pode fazer carregar peso, né? Mas qual a diferença, né? Você pega uma criança que ela vai subir na árvore com o peso dela, se ela fizer com o peso adequado pro tamanho, pro peso dela, não faz direito, faz um fortalecimento. Então, mas você pega na Europa, né, oriental, as crianças começam a fazer treinamento de LPO com 6, 7 anos de idade. Só que lá eles fazem o quê? Treinamento para executar o movimento. Você aprende a fazer o movimento. Aprende o movimento correto, né? Então, eu acho que é a partir daí. No CrossFit, primeiro tinha que fazer um treinamento muito intenso para a pessoa falar, ela executa o movimento muito correto. E depois, gradativo, você vai colocar na carga. Ficou perfeito? Vai fazer com 1 quilo. Ficou perfeito? Aumenta para as vezes. Mas aí assim, né? Depois, se alguém do CrossFit quiser corrigir a gente, né? Porque a gente tá falando de uma visão, né? Eu não pratico o CrossFit, então não posso te dizer. Vai vir o Wellington Santos, ele é educador físico, né? Mais pra frente em julho. Ele é ex-obeso e ele pratica CrossFit, então ele vai poder explicar melhor essa parte. Mas assim, uma das coisas que o Dr. Daniel falou, que é verdade, o WOD, ele é geral, ele não é individual. Fabiano, ele precisa de uma individualidade diferente da do Dr. Daniel Guedes. É completivo. Exatamente. Então, não é individualizado, a primeira coisa que falta um pouquinho disso, e aí falta exatamente isso. Volume, é volume sempre intenso. Não tem um cálculo assim, tudo bem que eles, né, vão mudando a cada treino, mas se hoje eu treinei, sei lá, isso daí é da própria educação física. Se você treinou levantando 30 kg de supino hoje, quantas repetições você fez? Você fez, sei lá, 45 repetições, 3 de 15 com 45 quilos. Na semana que vem, ou no próximo treino que você fizer de peito, não faz sentido você bater 60 quilos com 45 quilos, né, 45 repetições com 60 quilos, entendeu? Então, assim, eu acho que entra um pouco esse detalhe. E o CrossFit entra exatamente essa pequena competição diária. Ele vai no box, vamos lá. Eu acho que é legal esse estímulo de competição. Porém, vamos lá, tem que bater 50 agachamentos. O volume já passou, na 15ª repetição do agachamento já falhou, entendeu? E aí também a questão de querer progredir sem técnica. E é o que você falou. Normalmente quem vai praticar CrossFit sedentário, ele é o grande
propenso a se machucar, porque ele nunca fez educação física, não tem preparo de coordenação motora, não tem preparo, né, de consciência corporal, e de repente ele entra no CrossFit, né? Você pega muitos treinadores, né? Eu acho que em Campinas tem alguns treinadores bem sérios, assim, que eu já conversei, e eles colocam isso para alguns. Mas tem alguns que acabam debandando, né? Tipo, deixa o atleta fazendo aquilo, a execução do movimento. Ele esquece, às vezes, não, vou corrigir, enquanto você não estiver preparado, você não... Eu acho que é passo, né? Então você não pode sair de uma fase e ir para outra, né? Tem que ser passo a passo. Você só vai entrar nesse grupo aqui na hora que sua execução estiver correta, se tiver com um movimento correto, você já está tendo uma preparação física correta. A gente brincou agora há pouco à tarde, nos outros podcasts, que a pessoa que faz esporte de queda, judô, aprende a cair primeiro para você executar o resto. E vários esportes precisam. Até brinquei que nas escolas seria legal ter aquela brincadeira do sumô no círculo, para a criança criar estabilidade e propriocepção, cara. Porque ela fica brincando de não pode sair do círculo, mas isso aí cria uma estrutura corporal e consciência corporal. Isso aí tem que ter desde pequeno, cara. Isso aí é uma coisa que e as pessoas não têm. Isso aí, a educação fica na escola largada. Não. Isso, até eu falar, eu acho que eu sou mais velho que vocês dois aqui. Mas na minha época a educação física era o momento mais desejado da escola, jogar bola. Mas na época você fazia até na educação física de antigamente. Hoje tiraram para algumas escolas, não tem nem mais educação física, né? Isso eu acho que foi muito ruim para o nosso país, é uma crítica minha, mas na época qualquer esporte você fazia tudo direito, você fazia o alongamento, o aquecimento e depois você tinha que fazer o esporte, né? Desde a ativação de polichinelo, skip, os alongamentos laterais, borboletinha para alongar, né, para fazer a ativação. Você tinha coordenação, cara. Para ter coordenação. Isso eu brinco as meninas do vôlei lá, do Just for treinando na Ômega lá, né? Do Bode Vinhedo, né? Falo, filha, você nos vídeos eu saco por baixo melhor que vocês, assim, ó, eu aprendi na escola aqui, ó, não era saco por baixo, mas era que eu aprendi no vôlei. Elas ficam doidas comigo, falam, filha, você não vê sacando. E depois desse saco por baixo veio do Tandy, né? O Jornada das Estrelas. Então, mas eu falo, cara, esporte é lindo, maravilhoso, mas tem que ser tudo bem controlado, pra você ter uma longevidade, né? Você começa a fazer errado, o que acontece? Você vai quicando de médico em médico, você vai quicando de físio em físio, e chega uma hora você fala, puta, eu vou ter que trocar. Aí você vai para outro esporte, mas você continua com a mesma cabeça de não ter a periodização. Você vai o quê? Arrebentar também, cara. Não, exato. É igual, às vezes eu converso assim, como eu atendo muito corredor, eu converso. Tem atleta que fala assim, você vai poder correr um dia, mas vamos te preparar para a corrida. Não adianta querer colocar você agora, a pessoa está com sobrepeso, tá 2 anos, a pandemia aconteceu isso, né? Muita gente ficou em casa, ficou sedentário, ganhou peso. Aí o cara fala, eu quero começar a perder peso. Não, vamos te fortalecer para você poder correr. Vamos fazer uma ergométrica, vamos fazer um gradativo, vamos começar a dar um estímulo, vamos fazer um intervalado. Às vezes na própria academia, né, você faz ali um treino concorrente, põe lá a pessoa fazendo um pouco de musculação, faz um pouco de corrida, volta. Vai fazendo um intercalado, faz um estímulo diferente. Hoje, ao invés de fazer a corrida, vai um pouco na bike, vai um pouco no transporte. A gente tentar fazer isso. Preparar ele para aquele objetivo que ele quer. Até o meme do podcast, né? O paciente chega para mim, operou o joelho, tá lá. E aí, quando eu vou correr? Ficou meme isso aí. Quando eu vou correr? Eu falo, você já correu? Não, nunca corri. Então eu falei, você tá com pressa por quê, né, velho? Você acabou de operar o joelho, mas quando eu vou correr? Mas você já correu? Não. Então prepara primeiro. Vamos preparar você pra você correr, cara. E existe uma pressa, né, da pessoa querer, assim, resultado rápido. Por quê? Competição pessoal, né? Exato. Ele pega um tiozinho que corre há 20 anos, o cara passa aí lá no Taquaral 3 voltas, o cara vai, caralho, o tiozinho de 60 anos. Mas não vê que esse tiozinho, quanto tempo ele corre, quanto tempo ele tá na labuta. A constância, a resiliência de estar ali todo dia, né, de treinar. Aí você quer passar o cara, acontece o quê? Lesão, velho.
O Dr. Daniel, eu acho que o que é legal dele também é porque ele pratica esporte, já veio do esporte. Então, assim, é aquilo que eu falei pra você. Se eu pedalo 57 km na bicicleta, vem um paciente que fala que tem dor na bicicleta, pô, eu já pedalei. É muito mais fácil eu entender o que ele passou, né? Tanto de desafio mental, tanto a dor, aonde que sente dor. Eu acho que isso facilita muito. O Dr. Daniel falou assim. Né? Isso ajuda muito. Esse treino que você falou, intervalado, treinamento concorrente, isso é porque você já fez isso, entendeu? Exato. Isso é óbvio, né? Fica bem bem bacana que você já fez. Ele estuda o esporte também. Exatamente. E uma coisa importante, o que você está falando aí em relação à bike, uma das coisas que mais causa lesão na bike é o cara tá com a bike inadequada pro tamanho dele, com a geometria toda errada, né? Uhum. Você pega, às vezes o cara tá pedalando com o banco baixo, sobrecarrega. Tem 1,90 com o banco lá embaixo. Então, uma coisa eu sempre converso com os pacientes, com os amigos, assim, cara, eu acho que não precisa ter a melhor bike do mundo, tudo, mas você precisa adequar aquilo, né? Se você pedalar de forma errada, você vai se lesionar, né? Então, eu acho muito importante no mundo da bike, eu acho que você tem que fazer um bike fit. Bike fit, eu vou falar. Mas também tem o outro lado, assim, o preparo. Porque eu pedalo com um quadro maior do que seria adequado para mim. E eu pedalo com banco baixo. Eu não gosto com banco alto. Eu gosto do banco baixo. Minha coxa sai queimando. E o quadro é maior. Nossa, é doente, né, velho? Não, mas assim, também é a questão. Eu nunca... Já fiz, né? Na verdade, eu fiz esse... Eu fui pedalar sozinho. 57, deu cãibra. Mas não foi dor articular, entendeu? Porque eu treino musculação. Sempre fiz uma atividade física de fortalecimento. Mas essa bike você faz com ela... Treino periódico com ela ou não? Esporádico? Não, fazia só semanal. Então já tava meio que errado. Então só semanal. Aí eu comecei a aumentar de 20, fui pra 30, fui pra 40. Quando eu bati 50, porque eu tinha um tempo curto pra treinar uns 57, 60, né? Mas e você fazia o quê? Uma vez por semana ou você fazia, por exemplo, 3, 4 vezes? Uma vez por semana só. E aí foi aumentando demais, né? Era o atleta de final de semana. Não, mas a questão, eu falo assim, a questão do bike fit, você pega um cara que vai treinar 3 vezes por semana, bike, você pega um ciclista ou um triatleta. Os caras que ele vai na bike inadequado, pensando numa prova longa, aí ele vai lesionar. Ele vai lesionar porque a geometria vai ficar ruim, ele vai aumentar a sobrecarga na lombar, quadril vai começar a doer um pouco. O cara que faz triatlo, por exemplo, você imagina. Provas longas, não dá. Cara, eu falo que esses caras é um guerreiro, porque você pega o cara... Eu saio da água, velho. Bagaçado, né, velho? Eu acho que a pior é a natação. Não, mas a vestimenta é adequada pra isso. Não, mas falando, mas o pior, eu acho que o pior do triatlo acho que é a natação, cara. Mas aí depende da pessoa também. Depende do esporte de base da pessoa. É verdade. Você pega atletas que vieram, né, da natação, cara, a natação é tranquilo. O que define mais a prova é a corrida. Isso no triatlo é diferente, é a corrida. A velocidade. Porque né? é o final, né? É o final mesmo, né? que o cara às vezes, né? Se o cara pedala, às vezes tem um pedal muito forte, às vezes pode ser que às vezes na corrida ele dá uma quebrada, né? Tem atleta que consegue manter tudo, né? Você pega atletas. Mesmo que é maluco, né? É um esporte muito louco o triatlo, porque você sai de uma mecânica, né, de bateção de pé, horizontal, né? Aí de repente você ciclista, quadríceps, depois você vai para uma corrida que já muda, mais impacto, mais, né, sobrecarga, vertical, saltos verticais. Então assim, mudar a chavinha muito rápido, né? Que nem você falou, assim, sai da água, vai pro negócio pra mim, assim, triatlo é um negócio que quem faz, eu tiro o chapéu, assim, de pra mim eu não sou bom em natação, né, cara? Então, corrida até correr um pouquinho, né? Você sabe, corrida é bom. Agora, bike também aguenta, agora natação, velho, eu falo pros caras, tem que ser guerreiro, velho. Mas eu acho que você treinando, eu acho que é aquilo, né? Constância lá, constância. Né? Eu acho que tem uma fala do Bernardinho que é bem, bem legal. Ele fala, cara, você quer treinar, onde você vai melhorar a técnica, né? você vai repetição. Você tem que treinar forte, mas aquilo, você também não pode treinar forte mais a nível de se lesionar, mas você tem que chegar sempre saindo um pouco da zona de conforto, né? Você fez triatlo ou você fez? Eu comecei no triatlo em 2013 e fui até 2018. Olha, foi bastante. Fiz ainda um tempo e na época eu consegui fazer um Iron, fiz 5 meio Iron. Aí eu fiz umas
8 provas de olímpico. O Iron são quantos de corrida? É uma maratona, né? É uma maratona. Você faz. Você nada 3.800, aí você pedala 180 e 41 maratona depois. Ele vai em São Paulo e volta de bike. 180. 90 km. Ele vai em São Paulo e volta de bike. Mas o esporte é isso. Eu acho que é a questão, né, foco, você treinar, você fazer as coisas direitinho. Sim. Aí, assim, eu acho que uma prova dessa longa, né, você tem que ter uma base muito boa, né? Nutricionista, um treinador, uma turma junto, né, que faz diferença. Tem dia que você não está muito animado para treinar, mas você tem uma planilha. Então, você tem nos grupos, né? Aqui em Campinas é uma das regiões que a gente tem mais triatletas no Brasil. Tem bastante. Nossa, aqui tem várias assessorias. Juraci. O Juraci foi o nosso atleta olímpico 3 vezes, né? Ele tratou com a gente na época lá, né? O cara é gente boa pra caramba, Juraci. É muito. E hoje ele tem um projeto fantástico, lá, né? O projeto dele fantástico. E ele está disseminando esse projeto não só lá que ele começou a base de Curitiba, né, o projeto, né, e hoje ele leva o triatlo para o Brasil inteiro, ele leva Fortaleza. Chama ele para mim aqui, cara. É um cara fantástico. Ele é gente boa, cara. Mas vou falar, eu lembro que ele, cara, eu tava na esteira dele, eu tava 15 no tiro, ele começava 18, aí ele falou, aquelas esteiras não dava pra ele. Ele falou, eu começo a 18, aquela esteira lá não dava pra ele. Aí eu falava, caramba, Juraci, 18, velho. Ele falou, não, mas 18 é pra começar. Aí tem que ser aquelas que bate mais de 20, 25. Ele era alto, né? Ele é alto, né? E ele é um exímio nadador, né? Você vê ele nadando, nada fácil, cara. Ele é um cara que nada muito fácil. Só abraçada aí, vai. Eles tem tudo, né? A qualidade. Você é um atleta olímpico, cara, você tem que tirar o chapéu. Sim, eu acho que é o auge do atleta, né, cara? Chegar nas Olimpíadas pode falar o que for. Você pode ser um atleta de arco e flecha, mas você chegou nos Jogos Olímpicos, velho, não tem o que falar de você. O cara é top. Você é o melhor do seu país. Você é o melhor. Não interessa se você perdeu lá, mas seu país, você é o cara, velho. E ele é assim, tive a oportunidade de nadar com ele algumas vezes, sempre, meu amigo pessoal. E é um cara que nada fácil, cara. Você entra na piscina, você vê o cara nadando, é fantástico o cara nadando assim. O cara sobra. Sobra. Puxa a fila e todo mundo nadando atrás e ele dando volta em todo mundo. Assim. É mesmo. Cara, pra você ver, né, cara? Campinas é o que ele falou, Campinas sai gente, velho. Aqui sai gente daqui. É que a gente não sabe dos esportes. É que a gente brincou, falando no podcast todo dia, Daniel. Campinas vai ter um núcleo de esporte muito forte, muito focado, ajudas de, sei lá, cara, ia sair fruto demais aqui, cara. A gente tem um centro de alto rendimento aqui, né? Lá perto no Swiss Park, lá, né? Uma pista de corrida boa. Mas a gente precisaria, eu acho que da questão de investimento. Eu acho que é investimento local mesmo. A prefeitura patrocinando, que hoje... Eu até sugeri, né, fazer umas parcerias, por exemplo, a CPFL. Centro de judô da CPFL, onde fica localizado? Fica localizado ali no Taquaral. Judô, você sabe que os caras que vai destacando vai pra lá, velho. Você vai ser o excelência de judô lá. Centro da Samsung de alto rendimento do esporte lá. Cara, ia ser sensacional, cara. Não, exato. Aqui em Campinas você vê, a gente tem alguns atletas olímpicos, né? Tem o Maurício do vôlei, aqui incentivando. Ele tá aí no apoio do Renata, né? Tudo. Então isso é fantástico, né? Você ter esses atletas aqui, né? Cara, nós fizemos podcast com o menino do judô, né? O Lucas, né? Lucas Yamamoto. O moleque já é sub-18, é o primeiro da categoria, tá com um ranking, foi o primeiro brasileiro, tá indo pro Eslovênia? Não, Iugoslávia. Croácia, né? Era pra Croácia no Mundial Sub-18. Cara, tá fazendo rifa. Exato. Rifa pra ir, cara. Mas isso é uma das grandes injustiças que existe no país, né? O beisebol, eles tinham um centro de treinamento em Biúna. Uma equipe do Japão veio, investiu, construiu um estádio mesmo, uma estrutura boa lá. E começou a deixar, porque o que acontece? Os melhores jogadores do país iam para esse centro de treinamento. Alguns se destacaram e começaram a ir para fora. Entendeu? Então, assim, existe ainda isso hoje no beisebol. Mas o que era injusto? O COI, né, bancam dinheiro. Então, os atletas que iam representar o esporte deveriam ter a passagem paga, né?
O que acontece é que a confederação fazia com que eles pagassem do próprio bolso, entendeu? Mas fazendo esporte, assim, entendeu? Então, assim, eu acho que... É a profissão do cara, né? Ele tem que ter uma ajuda, né, Sim, cara? Você tem que ter. A Bolsa Atleta no país, ela ainda é difícil, né? A gente teve um período que a Bolsa Atleta estava boa, depois teve um corte de Bolsa Atleta, muitos atletas perderam. E aí essa questão mesmo que você falou, muitos atletas aqui, às vezes ele tem um patrocínio, mas ele não tem um patrocínio de dinheiro para pagar as coisas. Ele tem patrocínio de algumas ajudas. Kimono, né? Você pega o cara da academia de graça para treinar, o médico faz consulta na Vasca, trata o cara essa ajuda, cara. Você imaginar que você atleta tem que fazer uma rifa para poder fazer uma representar o Brasil, a CBJ hoje, a CBJ tem grana, velho. O judô hoje é o esporte que mais dá medalha no Brasil, cara. A gente precisaria de um incentivo mais no esporte. Tem um cara que chega lá e bate o pé, o cara chega e fala. E outra, é que eu falo, se uma cidade começar a ser exemplo, as outras acompanham, velho. Exato, exatamente. As Campinas, eu tentei trazer o Dário aqui, liguei, mandei mensagem, mas tá me enrolando. Tá fugindo. Que eu vou chegar nessa parte. Mas, por exemplo, Dário, começa você, cara. Não é caro pra você. Você tem que contar com as empresas, cara. Bate o imposto do cara. E hoje aqui, por exemplo, assim, em Campinas, você já tem uma estrutura. Tem, cara. Por exemplo, assim, você tem a estrutura do Taquaral, você tem o Taquaral, que tem um ginásio bom, você tem quadras que você pode fazer ali, um incentivo maior. Eles têm algumas, né? O skate, cara. O skate. Como cresceu o skate? Muito. Lá em Vinhedo, lá a pista de skate é lotada. Você vai lá, faz um negocinho, cara, você traz atleta, cara. No Taquaral, você vai todo dia na Praça Arautos, está lotado skatista ali. Cara, e agora que fizeram também a pista dentro do Taquaral, eles fizeram agora uma pista agora lá dentro. Você vê que é lotado, é muito cheio. Esporte, a menina que trouxe isso aí, a menina de 15 anos que foi lá jogou os Jogos Olímpicos. Que eu não lembro dela, assim, ela surgiu na Olimpíada, né? Não acompanhei muito, mas de repente eu só vi a menina ganhou de novo recentemente. A fadinha, no Japão Mundial, entendeu? E levou, cara, pra você ver. O Brasil é um celeiro, o tamanho disso aqui, cara. Muito. Era pra você ter uma potência. Não era perder, assim, pro esporte, podia perder para os Estados Unidos em termos financeiros, para a China, que lá eles selecionam desde criança. Os Estados Unidos eu incentivo tudo, porque o cara, né? Muita parte dos Estados Unidos o cara não consegue bancar a faculdade, porque mas é o esporte que faz muitos lá formarem, ter evolução na educação por causa do esporte, né? Sim, ou o cara fica alguém estudado, ou o cara vai pro esporte, cara. E sai do canudo ainda, né? Nem a NBA proibiu o cara de pular do high school direto pra NBA. O último foi o LeBron agora. Então cortaram. Eles são obrigados a passar pelo universitário para depois pro draft. Exato. Pra ser draftado, senão não vai. Mas isso é legal também. É uma forma de você evitar que o cara abandone. O cara para ir pro draft, ele tem que estar no college, que é a universidade. O cara não vai sair. Acho que são, se eu não me engano, são 2, 3. É o Michael Jordan? Não, no futebol americano tem lá o quarterback lá que tem um filme dele, que ele pegou e parou, aí ele tava só fazendo, tipo, jogando futebol americano adaptado lá, que era só pra ganhar dinheiro, e de repente ele foi, uma peneira, ele foi pro time profissional, entendeu? Kurt Warner, ele foi campeão, entendeu? Então assim, pelo Green Bay Packers. E ele foi campeão do Super Bowl. Só que antes disso, ele tinha saído. Ele saiu do college, não foi draftado, assim, se eu me lembro. E aí ele conseguiu depois, mas ele tem a formação. No basquete em números é 2. Eu acho que é o Jordan e o LeBron, cara. Não tem outros que conseguiram passar. Poucos que conseguem. Porque ela é obrigatória. Sim. Faz parte da inscrição. Você não entra no draft. Você pode entrar por outras ligas, mas pelo draft você não entra. Sim. Que é a maior entrada para a NBA, né? Exato. Não tem como. E uma coisa importante, assim, eu tive a oportunidade de estar lá um período em 2012. Você vê, na televisão é transmitido os jogos desde beisebol, futebol americano, basquete, cricket. Menino com 10 anos de idade televisionado. Sim. Então você vê que tem patrocínio. Tem. Né? Tem um incentivo, tem patrocínio, tem mídia. Sim. Então por isso hoje é o país que mais investe em esporte, né? Em termos de números. E até a questão do horário, né? Eu lembro que uma vez eu fui, acho que em 2012, 11, eu fui lá fazer estágio com um amigo meu, Lucas, um brasileiro, e eu fiquei na clínica dele, fiquei na casa dele. E aí um dia a gente saiu da clínica, a esposa dele tinha saído, ele falou, cara, não tem janta.
vamos num bar? A gente foi, sentamos, tinha, sei lá, 7 televisões. Um era um jogo de basquete, outro era um jogo de beisebol, outro era um jogo de... Horário nobre. Horário das 6, 7 horas. 6, 7 horas, entendeu? Eu falei, nossa, mas... ele foi esse horário, entendeu? A gente só não vai no estádio agora, porque ele falou, cara, a gente já perdeu o horário de entrada, entendeu? O horário de entrada no estádio. Lá a TV não tem notícia ruim igual aqui no Brasil. É difícil, cara. Não, até tem, tem, mas ninguém... Não é atração, não é atração dos caras. Não é um da Atena da vida. Passa mais venda de carro do que da Atena da vida. O que acontece muito assim, né, eu acho que a visão assim que a gente que assiste muito esporte ou TV, no Brasil transmite muito assim, além dos jornais, sempre teve as novelas que, por exemplo, o futebol só começava depois da novela. Depois da novela. Quem acabou ficando determinava isso era a Globo, sim, né? sim. Mas você imagina assim, você colocar, o jogo vai começar 9 da noite, vai acabar 11, aí o cara vai sair da torcida e vai chegar meia-noite, 1h da manhã em casa, vai sair do estádio, difícil. No Brasil, depois das 10, 11 horas da noite, o ônibus adequado, não tem um transporte adequado. Nossa, o Will chamou meu pai no Morumbi e falei, quero que é o jogo? 9h30. Eu falei, Will, vou sair daqui, vou com você até o Morumbi. Vou chegar... Uma hora. Chega 2 horas da manhã. Não dá, cara. Não dá. Eu falei, arruma um joguinho de domingo, 11 horas, que eu vou com você, velho. Não dá. Não, mas às 11. Não tá errado começar um jogo às 11? Sim, fisiologicamente, sim. Né? Não, poderia ser às 9. Você fala pro atleta, você fala... Começa às 9. Não, mas aí o torcedor também teria um horário nobre para poder... Porque assim, o que é injusto é... Por exemplo, eu posso assistir um Premiere, por exemplo. Assisto o Premiere. Tô lá no churrasco às 11, é melhor que comece às 11, porque eu tô lá, tomando a cervejinha e tô vendo. Mas assim que eu falo, se fosse um negócio de investimento, igual você se comparar com os Estados Unidos, você pode ir às 11 lá no jogo da NBA, que você tem restaurante lá dentro, você tem seus kits pra você comer, você é tipo um shopping lá dentro. Sim. Você tem um entretenimento. Mas né? aí você está falando de um poder financeiro diferente. Sim. Aqui a gente não tem. A gente deveria ter isso daí. Das 9 às 11. Acabou, vai embora. O cara não tem muito dinheiro. O cara pagou, sei lá, 10 reais da entrada. Foi assistir um jogo de futebol feminino. Tá bom. Vai para casa, né? Vai almoçar, né? No mercado fazer compra. Eu acho que isso daí já mudaria um pouquinho a visão. Encheria mais estádio. Entendeu? Além de ser muito mais injusto, menos injusto com o próprio atleta. Pô, às 11 você tá torrando. Não é? E o torcedor, você fica lá no sol torrando, cara, entendeu? Diferente de dos Estados Unidos que, sei lá, basquete fechado, pelo esporte de quadra, você consegue fazer às 11, entendeu? Então, assim, vôlei até vai, mas o futebol, arena aberta, assim, acho que... A gente teve um período aí que... Né, os times menores e até no feminino teve período que tinha jogo, era 2 da tarde. Nossa, só uma... Você imagina, almoçar e jogar, aí você tem que fazer uma alimentação diferenciada para esses atletas, né? Então foi uma das coisas que até a própria federação, Conmebol, né, federação e as federações, CBF, aí estipulou, né? Que antes a gente só tinha jogo do feminino, era durante o dia, você não tinha noturno, né? Porque também essa questão, o custo para manter o estádio aberto à noite, segurança, iluminação, isso também, né? É porque muito time feminino, não o caso do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, eles pegam a camisa, dão a camisa para outro time porque é obrigado a ter o time. Exato, tem alguns times que são assim, né? Aí não tem investimento. Não tem nem vínculo, né? Às vezes só é o famoso empresta a camisa. Eu vou dar a camisa para você, tipo, eu vou dar a camisa e vai, porque eu sou obrigado a ter senão não joga a Copa Série B, não joga, que é obrigatório agora, né? Parece, né? Meio... Todos os times que estão na competição de Conmebol, então Sul-Americana, Libertadores, aí eles têm que ter o time profissional, né? Pela CBF, todo mundo que é Série A também tem que ter o time. Para quem está Série B, também já vai ser... Já tem a Série A2 do feminino, né? E também já estão estipulando. Então, assim, tanto a Conmebol, a CBF, eles já têm algumas datas, né, previstas, assim, que todo time tem que ter. Primeiro agora vai vir para a Série B, depois vai vir para a Série C. Então, todo mundo que tiver algum campeonato brasileiro vai ter que ter o feminino associado. Entendi. Então, isso é importante, é uma coisa que está forçando. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Montar as categorias de base. Para ter seleção. Para ter time disso, né? Porque acontecia muito isso, né? Alguns clubes vai ali, faz uma peneira,
solta as meninas Aí no dá campeonato. aquele resultado esdrúxulo, 15-0, Exato. 21-0. Aí não atrai nada, Porque né? é isso, não tem base, não tem preparação física, não treinou muito, né? Às vezes treinou ali 2, 3 semanas que foi só, juntou o time pra jogar. Pega o Palmeiras, tem a craque do campeonato lá, joga sozinho com essas meninas. Vamos lá, qual é o nome dela? Hoje a gente tem uma das principais jogadoras, né? Que é a Bia Zanerato do time. Essa aí é atleta, né? Mas hoje o elenco do Palmeiras está muito bom. Tem um elenco tanto de brasileiro como estrangeiros muito favorece bom. porque a Leila é uma presidente ou não? Você acha que favorece, né? Eu acho que assim, por ser uma mulher ali, ela quer também ter esse incentivo, né? Eu acho que faz um pouco de diferença, né? O futebol sempre foi uma coisa muito masculina. Eu acho que a Leila veio, ela está quebrando muito isso, né? Tem uma gestão muito boa lá no Palmeiras. Você pega o que ela ganhou de título, né? O Palmeiras hoje não perde estrutura para ninguém. Estrutura do Palmeiras hoje, né? Diretoria, né? Diretoria. Eu acho que é incrível isso, assim. O Palmeiras tem gestão. Então, mas é incrível isso. Uma mulher hoje no poder, né, na presidência de um clube que era dominado por senhores. Pelo Mustafa com tudo. Exatamente. Você imagina, ninguém conseguia derrubar ele. Né? Então agora a Leila veio fazendo diferente e ela bate de frente. Às vezes surge um ou outro querendo, imagina o que ela não tem de postura boa, assim, não, vai ser aqui, vai ser isso aqui. Não, o pessoal comprou a contratação dela começou e falou, não vou contratar por contratar. Exatamente. Exato. Não vou dar tiro errado, vou contratar a pessoa certa. E você vê, ela bancou uma decisão arriscada, né? E bateu no peito, né? É difícil assim você pegar e esse inteiro em cima dela, não vou contratar por contratar. Tá super bem. Tá aí. Tá lá. Porque ela criou uma gestão, paga em dia. Sim. Isso é importante. Importantíssimo para o cara fazer a compra dele no PC, que o salário dele é muito grande, vai fazer ele pagar as contas dele, o cara precisa não faz-me rir. E tem uma estrutura para os caras treinar, tem um avião para os caras viajar. Cara, isso foi incrível que ela fez, né? Cara, ela comprou. E ela luta dos outros times agora também. Ela montou uma empresa, que ela tem um avião, e assim, prioridade dela vai ser usar pelo time, na hora que ela precisa, e na hora que tá vaga, ela vai, né, pro outro, e o outro time vai ser melhor porque sabe como que é o avião, sabe que é um avião já preparado. Vai chegar no horário. Porque parece que ontem o São Paulo foi jogar lá na Venezuela, parece que demorou 24 horas, eles gastaram para chegar no local e jogar já. Parece um negócio desdrúxulo. Você saiu de São Paulo, chegou no lugar e para chegar no lugar também parece que isso é muito ruim, assim, né? Falando nível de atleta. Nível atleta, né? Desde alimentação, descanso, às vezes o cara fica muito no aeroporto, fica no avião, você imagina, no ônibus, o deslocamento, isso é muito estrada ruim, né? Você vê quando você dormir, o cara tem medo. Né? Até só para passar isso para vocês, no portal da CBF, quando a gente acaba o jogo, a gente tem que preencher se teve alguma lesão, se teve alguma coisa, lá coloca para eles saberem qual que era a temperatura, se o tempo de distância que você teve de deslocamento foi de ônibus, foi de avião, se o jogo foi em casa, para saber. E a CBF tem isso, controle hoje de lesões, né, lá de cada jogo, tudo. Então isso é importante, aí para ele ver, né, que às vezes, esse time está deslocando jogar lá 8, 12 horas de ônibus. Tá marcado para jogar já na quarta-feira. Já chega para jogar, né? Então isso é... Que é a maior reclamação do treinador estrangeiro quando veio o Brasil, né? Porque os caras não têm tempo para treinar o time, porque ele joga domingo aqui, igual aí depois tipo, o São Paulo jogou ontem, e tem tabela já para jogar no sábado, não sei, uma coisa assim. Então não tem aquele tempo de... Mas isso é uma dificuldade que eu acho que o futebol brasileiro tem. É pela distância também. Não, porque a Europa, o cara vai jogar, é tudo estruturado, o trem é rápido, é perto. Os Estados Unidos, a NBA, o cara já tem o calendário do ano, cara. A temporada você já sabe, se você passar, aí tudo bem, vai mudar um pouquinho, mas a temporada regular, antes de playoff, é isso. Então o deslocamento, tudo já está calculado, e aí eles conseguem se programar, né? No Brasil é porque assim, os campeonatos se cruzam, né? Então você tem Campeonato Paulista que já... Você está terminando o Paulista, já quase está acabando. Tem período que às vezes até junta, né? Paulista começa com o brasileiro, só que aí tem Sul-Americana, Libertadores, muitos vão se cruzando. Então isso eu acho que atrapalha o calendário.
eu acho que os americanos eles definem muito, né? O que é de esporte de verão, o que é esporte de inverno. Então, sua data é aqui, o período é esse. Eu acho que o único que pega, né, maior lá é o beisebol. É o beisebol que é o ano inteiro, né? Cada time joga em média 160. Ele é de maio até outubro. Mas cada time dá em média 130, eles fazem um melhor de 5 a 7 jogos contra um ao outro, entendeu? Na sua casa, na minha casa, na sua casa, na minha casa. Eles fazem... Às vezes fazem isso, né? 3 jogos em casa, 2 fora. Então Só que eles fazem numa sequência, né? Hoje, por exemplo, o Guarani vai jogar lá em Bragança. Hoje, lá. Amanhã também. Na sexta... 2 lá, 2 cá. Entendeu? Eles já fazem uma sequência, é o esporte que pega o mundo inteiro. É o mais longo. A NBA tenta organizar um negócio de conferência leste ou oeste, justamente para aglomerar o pessoal mais perto, né, cara? O que eles fazem é exatamente isso. As conferências, eu nunca entendi, eu já perguntei para algumas pessoas, eles falam, porque esse time é mais velho, porque é uma bagunça. Você não entende direito quem que é conferência leste, americana, nacional, mas eles sempre fazem cruzando, entendeu? Para que um jogue contra o outro num ano, o outro jogue contra o outro no outro, entendeu? Para facilitar, para também difundir e também para todo mundo ter oportunidade, né? Às vezes você torce pro... Beisebol é em Bastos, cara. Você não foi em Bastos jogar beisebol. Não, nunca fui para Bastos, cara, mas realmente. Mas hoje o time mais forte, assim, são os de São Paulo, né? Sim. Eu acho que o de beisebol, acho que o Giants, com um dos grandes. Não, lá nos Estados Unidos, sim. No Brasil também tem, não tem? Aqui, na verdade, assim, varia de ano, mas assim, time, por exemplo, quando tinha 12 anos, por incrível que pareça, o time mais vencedor que tinha, o melhor time da minha categoria era Londrina, cara. Londrina e Maringá sempre teve. Londrina e Maringá. Sempre teve uma colônia japonesa grande. Isso agora, né? Só teve. Aí Sorocaba também tem um time bom agora, né? Sorocaba tem o time de Sorocaba, mas aí, por exemplo, quando trouxeram o CT para Ibiúna, começaram a tirar os jogadores de Londrina, entendeu? Aí eles têm que ficar fazendo esse trajeto, enfraquecer um pouquinho e fortaleceu quem? Porque aí entrou a questão de poder aquisitivo, que é onde entra a injustiça. Um time, por exemplo, de São Paulo, fala assim, vem treinar aqui em Ibiúna, eu pago tua estadia, eu pago não sei o que, eu pago isso, mas você joga para mim, entendeu? Aí o que acontece, os times de São Paulo hoje... É igual o Bastos, né? Bastos também são celeiros, certo? Era. Então, acho que eles ficaram para trás, sim, né? Sim. Marília era que eu conheço, nunca joguei deles, eu fui lá fazer cangueco de judô, né? Eu era judoca, né? Então é isso. Mas era forte, não, Bastos era... O judô era forte, eu sempre judô lá era forte, cara. Acordava cedo, apanhava pra caramba, limpava os tatame, é outra cultura. A cultura do esporte, né, de luta é esse, né? É a disciplina, tem que fazer tudo aquilo, que vem um pouco da cultura japonesa. O cara tem que limpar, arrumar, obedecer. Fazer uma caqueba lá, eu tenho que acordar todo mundo 5 da manhã, limpar tatame. Tomar café. Treino físico, aqueles físicos da época arcaica. Louco, né? Sobe escada, desce escada. Marcar. Mas os treinos antigamente você não tinha estrutura de academia associada, né? Era isso, Era que nem você pega o pessoal do vôlei, do basquete, era ficar pulando com uma perna só a escada, desce escada, pulando para ganhar impulsão, né? Então era muito isso, né? Correr ao redor do estádio, né? Tinha que fazer o judô pra gente catar o cara no ombro, correr meio agachado para ganhar força na perna. Depois foi base, depois foi modificando. O Fabrício, que é um amigo nosso da Unicamp, fez doutorado em judô. Aí ele montou o treino específico de judô. Ele fez doutorado só em judô. Não, judô é 2 repetições. É pum-pum. Cara, você treinava com o peso 90% da carga, pum-tum, jogava o cara. De potência, jogava o cara. Potência, jogava o cara. Cara, porque é totalmente de explosão. É um golpe, velho. Sim. Você precisa de um golpe. Exato. Você precisa acertar um golpe. É aquilo, você tem que buscar a perfeição naquele golpe. Acertou um golpe, você tá na luta, velho. Acabou. É incrível, né, cara? Como mudou, né? Assim, a filosofia. Tipo assim, a gente atendeu fez o podcast do Matheus Inácio, goleiro que jogou com o Rogério Ceni, Fortaleza, um monte de coisa. Cara, treino de goleiro era esdrúxulo, velho. Você foi com os caras 12 e não era específico. Exato. Hoje você faz treino específico. Hoje o goleiro é específico, cara. Não precisa correr. Hoje o treino do goleiro é totalmente separado. Tem o treinador do goleiro,
preparador físico do goleiro, ele faz o treinador, só vai junto o goleiro na hora de fazer os rachão lá e fazer treino com bola mesmo. Cara, evoluiu. De treino tático. Hoje a preparação física é toda separada, né? Até de algumas atletas, né? Você pega o atacante, a zagueira, às vezes você diferencia, às vezes, em alguns treinamentos para ela. Né? Lateral que tem que ficar correndo o tempo inteiro, né? Você pega, eu acho que o que mais corre normalmente é o lateral, né? Sobe e desce o tempo inteiro. Sobe e desce, vai e volta. Atualmente do Corinthians lá, os dois lateral. Não, mas lateral mochila, né? Tá louco, viu, cara? Mas que eu cara, vejo. o esporte evoluiu muito. Mas isso aí é um negócio que entrou no assunto, mas assim, cara, se tiver investimento, nossa, dá fruto. É tudo, né? Dá fruto. Dá fruto, cara. E Campinas dá. Não, muito, né? A nossa região é muito. O clima aqui favorece, né? Você pega. Você tem áreas que você poderia fazer isso, né? Pô, eu falo assim, eu sou fã do Taquaral, cara. Eu sou suspeito que assim, se deixar, eu vou pra lá todo dia, né? Sempre. Dá pra você correr, dá pra você pedalar. Pedalar. Hoje você tem uma academia boa lá, né? Se cuidar, você da piscina, dá pra você nadar. Não, lá tem a piscina. Mano. Lá tem aulas, né? O Juraci ele tem esse projeto, a escolinha lá no Taquaral junto, que eles nadam lá, tudo. A estrutura... Taquaral era pra ser um centro semi-olímpico ali, alguma coisa, certeza, exatamente. Cara. Porque assim, a gente conversou dia, né? Aqui Campinas é uma metrópole, né? Exato. É uma Nova York, entre aspas. Cara, se pegar toda a região aqui, cara, você imagina. Eu acho que Campinas, eu acho que tá como a 10ª economia do país, né? Então, eu acho que é da região metropolitana, apesar de não ser a capital. Tirando capital, é a primeira cidade, né? É a cidade mais rica do país. Se você pegar, não dá pra investir um pouquinho? Imagina, dá pra investir demais, né? Muito. Nossa, Eudário, você vai vir aqui ainda. Tem cidades muito ricas ao redor, né? Palinhos, Vinhedo, muito. Você pega. Se você pegar aqui, eu acho que é a região que a gente só dá influência, assim, né? Você pega a cidade de Campinas, você vai colocar aí 3,5 milhões, 4 milhões, né? Vai você colocando todas as cidades. Você pega o jogador de futebol que é mais visto assim, você pega a Hortolândia que é do lado, e soltou o Ivan, que veio aqui, o próprio Scarpa, o Jairo Bruno, que hoje é treinador do Sub-17 do Guarani, foi o profissional, você pega um monte de Hortolândia. De Campinas então, cara, tem muito, você pega muito, você é amoroso, você vai indo, cara, é um celeiro, então... Careca, né? Careca, que a gente teve cara, aqui, você pega aqui, é um celeiro. Agora você pega do esporte, é que o esporte amador não é tão visto, igual ele falou, não é transmitido como... Hoje você tem atletas aqui, por exemplo, do triatlo, da corrida, que era para pessoas estar a nível, né? Até às vezes de Olimpíadas. A gente teve atleta aqui que já foi campeão de Ironman, tudo, disputou fora o Mundial, tudo. Só que ainda às vezes falta esse incentivo, né, para esse atleta, né? Falando um pouco de tratamento, e aí você está usando muito ácido hialurônico, não está usando, a gente vai falar muito, vou fazer uma filtração de ácido, eu não vou fazer, em algumas patologias eu acho que ela é bem válido. O que a gente não pode fazer é discriminar o ácido, né? Tem alguns estudos que falam a favor, tem alguns estudos que falam contra, mas eu acho que em algumas patologias o ácido ele auxilia no tratamento. O maior erro eu acho que é a pessoa apostar que o ácido hialurônico é o que vai resolver o problema. Eu acho que, vamos dar um exemplo que eu acho que a gente usa mais aí nas lesões, né, de osteoartrose, você pega até atletas jovens com lesões condrais mais intensas, eu acho que ele é bem válido, né, numa associação. Não adianta às vezes você ir lá, aplicar o ácido e o cara não fazer uma fisio adequada, não fizer um fortalecimento adequado, vai perder, né? Porque às vezes o ácido ele é só um gatilho para diminuir a dor, a pessoa conseguir fazer o tratamento de fortalecimento. Então eu acho que é bem válido assim. Em algumas lesões tendíneas, eu acho que também associado, né? Hoje tem se usado bastante naquelas lesões mais cronificadas, né? Você vai jogar o ácido ali, mas aí você tem que fazer... Hoje tem usado muito alguns ácidos hialurônicos para as lesões crônicas de ligamento, né, do tornozelo, algumas tendinites que você joga, nas bursites, né, na síndrome do impacto, às vezes você não vai jogar dentro do tendão, você joga ali na lubrificada para melhorar o movimento. Então hoje tem o ácido hialurônico, ele tem várias utilidades.
mas é aquilo, usar com critério e para aquele objetivo, né? Uma coisa que eu não gosto de fazer é usar o ácido hialurônico quando ainda tem algum derrame articular, porque eu acho que aí é aquela questão, o joelho já está um pouco inflamado. Tem muita gente que fala que ele vai ajudar nesse processo inflamatório, né? Porém, eu acho que às vezes é preferível às vezes fazer um corticoide, espera ali 3, 4 semanas, 6 semanas. Muscular. Exato. Porque você vai inchar e o próprio processo, você está jogando um corpo estranho, com um processo inflamatório, vai ser absorvido. Então, às vezes você faz um tratamento antes, com um anti-inflamatório, um corticoide antes, tanto via oral ou intramuscular, para você tentar deixar esse joelho, um exemplo é o joelho, sequinho, aí você usa o ácido hialurônico, eu acho que ele vai ter uma durabilidade maior, é um medicamento que não é barato, em alguns convênios antigamente pagava, hoje eles já estão tentando barrar isso, né? Mas eu acho que porque foi um pedido muito discriminado, né? Foi um pedido, muita demanda, cara. É igual a gente fala, né? Puxando um gancho aí do ácido hialurônico, a questão dos ortobiológicos, né? As PRP, tudo, eu acho que tudo assim, se você faz o uso criterioso, você pode ter um benefício. Você não pode jogar que aquilo ali que é a salvação. A gente sabe que o principal tratamento é o fortalecimento, que é a estrutura. Se pegar cientificamente, ele não tem uma coisa falando que ele vai te dar melhora, mas ele vai te dar o início da melhora, né? Exato. Ele vai te dar aquela ajuda para você melhorar. O cara tem ali um pequeno artrosinha, tá gerando aquela sinovite, o ácido vai lá e dá aquela segunda melhorada. Então aí o cara consegue fortalecer melhor nesse sentido, né? Não é que tá todo mundo falando que o ácido é a salvação do mundo, né? Eu acho que é isso, né? Tem gente que começa a aplicar ácido hialurônico para tudo, né? Não, tá com isso que você começa. Aí você pega às vezes atleta que, o cara tinha uma condropatia, uma DFP, cara, assim, e o cara já foi lá, fez 3 ácidos hialurônicos, 2 PRP, você fala, aí você fala assim, vai aqui, puta válvula dinâmico, o cara não tem controle do quadril, cara, jogou dinheiro fora, né? E às vezes era aquilo, às vezes o cara pegava esse dinheiro, que investia no tratamento, vai fazer uma FIS adequada, com personal, fazer um fortalecimento adequado, que é o que eu falo às vezes, isso aqui não é a salvação. Eu vou fazer se você estiver fazendo as outras etapas. Não adianta eu querer fazer um ácido e deixar o paciente pro lado, né? Eu acho que isso é importante, né? É o que a gente falou, né? O cara tem uma receita, né? Agora o bolo quem faz é você no complemento, né? O carro, né? Seu carro, qual que é o consumo que ele faz? Vai depender do jeito que você acelera, você sai correndo, o tipo de combustível também, mas se você coloca às vezes, vou colocar uma aditivada hoje, vou andar mais na estrada, né, com o carro bem em manutenção, com certeza você otimiza um pouco melhor o desempenho, entendeu, de consumo. É o famoso cuidado, né? É aquilo, você tem que ter cuidado com as coisas, né? Tem que cuidar do corpo, não adianta, né? É seu. E é aquilo que eu falo assim pro paciente, você quer fazer um esporte bem, você tem que cuidar dele. Você quer ter uma qualidade de trabalho boa, você tem que estar bem para você trabalhar. Não adianta você não se cuidar, às vezes vai te refletir no trabalho, que é isso, né? O esporte é uma válvula de escape. Eu acho que não tem o melhor remédio que o esporte. Para tudo, né? Para tudo. É o que a gente conversou, né? Que salvou muitos na pandemia, salvou da cabeça, psicológico muito legal na pandemia. Depois comprovou que realmente imunidade foi a única coisa que não devia ter cortado no esporte, né, cara? Que devia ter deixado o cara em atividade, que seja afastado ou não, mas tinha que fazer atividade. Mas no final, depois foi comprovado que o esporte é a única coisa que foi comprovado que melhora a imunidade da pessoa, cara. Mas eu acho que volta na base, assim, acho que é cultural. A importância que o país, né, dá para um esporte aqui é mínimo. Porque o cidadão, ele não tem cuidado. O carro tá impecável. O cara, a cada 10 mil, leva na manutenção. Eu tô com uma dorzinha. Vou tomar um Tandrilax. Peraí, mas você sabe de onde é a dor? Não, eu sempre tenho essa dor. Mas você sempre tem. Você tem que investigar, né? Entendeu? Aí quando vai investigar, já tá comprometido muitas vezes. Assim, eu acho que a gente lida com pessoas, né? Você vê hoje o grau de ansiedade que nós estamos, né? Eu acho que a pandemia fez isso, né? Você pega adolescente com dor lombar crônica, assim, você pega e você se assusta, né? Você fala, lá no passado, quantas vezes você queixou de dor lombar, que era ativo, tudo?
hoje com a tecnologia, né? Muito tempo celular, muito tempo computador. Pô, você pega tendinite que criança de 12 anos. Nossa, No começo da minha residência eu nunca tinha visto isso. Hoje você pega e muito, tendinite. De cervicalgia, cara, de ficar tensa, ansiosa, porque voltou pra escola, medo de alguma coisa, cara. Eu peguei muita criança com cervicalgia, cara. E mais sedentárias, né? Sedentária. Que nós fomos, Exato, né? Nós fomos exatamente. A gente foi muito ativo, né? Eu acho que A geração nossa brincou muito na rua, fez as Muito, coisas, exato. né? Hoje, minha filha mesmo, minha filha faz o tecido dela lá e se marcar, não vai. Eu tenho um equipamento em casa lá para ela treinar, fazer uma musculação. Não vai, Mas Natália, é só fazer, tá com 12 anos, só fazer, tá tudo aqui. Vem comigo, eu te ensino. Pai, depois eu vou. Mas vai, cara. Não vai, né? Cara, a gente fala que é uma geração que foi bem Nutella, né, cara? Uma geração... ficou muito, assim, apesar da gente ter isso, aí você tem também outro foco. Você pega crianças com 12 anos, que às vezes ele gosta do esporte, e o menino tá treinando como se fosse um moleque de 17. Né? Nossa. Exagerando, né? Exagerando, né? A gente tem esse lado. Tudo bem que a margem é menor. É bem menor. Mas né? eu peguei isso outro dia, né? cara. Eu fui conhecer o beach tennis do Pinheirinho lá em Vinhedo. Era quadra de tênis, só virou beach tennis. Tava uma explosão lá. E eu cheguei lá, o cara começou a falar, essa menina aqui tem uma dor, mas só comecei a observar. O moleque chegou lá no Pinheirinho, era 1 da tarde, era 7 horas e tava lá ainda, cara. Eu chamei e falei, Vitão, você é bloco de função, velho. O moleque chegou a 1, já fez musculação, já treinou beach tennis, voltou pro beach tennis, treinou de novo. Cara, você tem que descansar. Sim. Tem que fazer o repouso, né? Cara, tem que ter o descanso, né? A máquina não recupera. É igual a máquina pifa, né? É igual o paciente chega pra mim, você tá treinando? Tô. Eu vou todo dia na academia, eu faço perna todo dia. Eu falo, gente, não é fazer perna todo dia. Seu corpo cresce no descanso. Exato. Se não descansar a sua musculatura, você não vai ter um crescimento. Por isso que você vai treinar na academia todo dia, porém, você tem que... Um dia você vai fazer braço e um dia você vai fazer perna. Então, se você não fizer, agora foi todo dia, não é que você vai. Quer ver alguma pessoa fala, tem que fazer, você tem que fortalecer. O cara vai lá e pau e não ganha. Mas você vê como volta de novo a mesma fala. Tudo cultural. Para você ficar muito rico, você não fica muito rico trabalhando. Você fica muito rico investindo, aprendendo onde você... E é exatamente isso. O investimento nada mais do que você treinou, você vai dormir. Isso é investimento, né? Meu corpo hoje trabalhou, vou dormir, vou recuperar. Meu metabolismo vai trabalhar para amanhã eu estar mais forte, para amanhã eu estar com uma disposto, e você conseguir fazer as coisas, né? Para você trabalhar muito, você tem que ter qualidade, gente. Qualidade de vida, você tem que estar bem. A máquina tem que estar funcionando bem. Vamos pegar 3 cruzados por dia no hospital, né? Vai ficar no mínimo de pé ali umas 3 horas. Sim, você tem que ter resistência para isso, senão cansa. Você vai ficar de pé, fora o artroscópio, ele ficar com o ombro aqui, o cara tem que ter uma resistência. O cara antes de se preparar para isso, ele vai sofrer. Sim. Ele vai sofrer. Tem que ter um preparo, não só mental, né? Também, porque assim tudo, também, né? Concentração. Mas são 3, cara, aí... porque se não dorme, vamos supor, ele opera um monte, aí vai lá, né? Mas não é assim, eu trabalhei assim de cirurgião de formar, né? Então eu fui instrumentador, de sala, né? Então, não é só isso, ele tem aquele estresse de, o anestesista vai lá atrás da cirurgia, então, ele programou 3 horas, mas não é 3 horas que vai ficar lá dentro, ele vai ficar o dia todo lá dentro, porque tem tudo um processo psicológico, o cara vai lá, sai limpar a sala, e o cara enrola para suspender a última, e tem todo esse processo, né? Então, cara, é um estresse, aí chega uma urgência, cancela dele. Exato, isso. Putz, cara, aí o cara tá tudo, aí vai falar pro paciente o quê? Velho, você não vai sair hoje. Complicado, né? Ou vai operar meia-noite. E aí? Cara, é um negócio que é dia a dia, cara. Então é complicado. Doutor José, acho que a gente falou bastante coisa, né? Então, esse assunto. Estamos com 1h30 já, 1h30 e pouco. Eu sei que é tarde, agradeço a sua presença. Obrigado. Eu agradeço, Fabiano. Obrigado por dispor do seu tempo, né? Você acha que a sua agenda é corrida. E vamos. Pessoal, quem tiver dúvida, pode mandar. A gente vai deixar o link do Dr. Daniel nos... Tanto nas redes sociais, né? No Instagram, né? Quando sair o vídeo também já sai também logo na entrada lá do vídeo tem a rede social do Dr. Daniel. E assim, agradecer de coração, e quando quiser marcar consulta com ele atende no Instituto Wilson Melo, ele atende na Ortomed, né? E no Ilfos Ferreira, né? É só entrar em contato lá, agendar.
vai estar super bem assistido, assessorado. Esportistas, corredor de Campinas já conhece inteiro, mas os outros esportistas que não conhecem, tá aí indicado, médico do esporte. Vocês veem que é diferente a conversa, o jeito de abordar o paciente é diferente do geral, né? Não criticando o geral, mas a metodologia do esportista é diferente. Você sabe trabalhar com a dor da pessoa, você sabe lidar com o jeito da pessoa, sabe orientar o treino da pessoa, né? Eu acho que essa não é 880, né? Não, você tem que parar. Não, para com tudo, não. Eu acho que isso é uma das coisas que mais peca, eu acho que às vezes em algumas avaliações, né? O cara vai lá e fala, você tem que parar tudo. E não é. Hoje a gente sabe que algumas lesões, você tem que deixar o músculo em movimento, o tendão em movimento, mesmo que tenha uma lesão, mas você vai diminuir uma carga, ele em movimento, porque ele vai regenerar melhor. Aumenta a vascularização. Até mesmo você trabalha emoção, você trabalha no outro lado, você acaba ganhando o lado contra o lateral, então alguma coisa tem que fazer. Igual tive um cara corredor e tal, veio aí, o médico falou, vou ter que parar de fazer tudo. Eu falei, não, calma, ele tá com a tendinite de terço de tendão de Aquiles. Eu falei, não, calma. Você vai poder pedalar, você vai poder fazer transporte, você vai poder fazer musculação, você vai poder fazer bastante coisa. Corrida, com o treinamento dele. Isso, você não vai perder seu cardiorrespiratório. A hora que você estiver apto, a gente vai colocar você corrida intervalada, vamos testar você, fazer uma avaliação de força, avaliação funcional. Você passou, cara, aí você volta com segurança pro seu esporte. Você não ficar voltando, quicando toda vez, né, cara? Porque esse quica de informação, fiz 50 sessões, voltei de novo. Que aí entra no que o Chicão falou, vira uma dor crônica porque a dor aguda maltratada. Exato. Obrigado mais uma vez. Agradeço, Fabiano. Eu vou dar aqui uns brindes do patrocinador, um vale para você almoçar ou jantar lá no Catori. Obrigado pelo presente. Tem aqui estarei lá, Catori. Um brinde da Botica Artesanal, tem um C2 que você passa para os atletas. E tem aqui o melhor foi o churrasquinho, né? O daqui sabor aí, pra você fazer uns molhos aí. Obrigado. E tem o pasta de alho, os molhos salzinho, tudo certinho. Obrigado. Na frente. Feito, quer falar alguma coisa? Não, eu queria agradecer a quem esteve acompanhando a gente, né? Agradecer ao Dr. Daniel por dispor, porque assim, além de clínico, ele é cirurgião, então assim, a gente sabe que a agenda não é fácil, né, Fábio? Se dispor, vir, tem, né? Tem o Palmeiras para cuidar, tem os atletas para cuidar, tem a agenda para cuidar, tem as cirurgias para fazer. A família fazer e de repente fala, não, vamos separar, né, um horáriozinho para vir aqui prestigiar a gente, né? E agradecer a todo mundo que está acompanhando e que está se inscrevendo. Pessoal, obrigado pelo YouTube, está crescendo cada dia, cada semana se surpreende com o número de inscritos, né? Sinal que o trabalho está sendo bem visto. Logo a gente bate o próximo dos 600 e vamos aumentando para 700. E em 5 meses de programa está indo muito bem, né? Eu acho que a Mary também. Tem o Instagram, tem o TikTok, tem o Twitter. Temos toda uma mídia social. Tem o Spotify, velho. Você no carro, quiser escutar o podcast, coloca no Spotify. É verdade. Tem o Spotify também. Beleza, galera? Obrigado, grande abraço aí. Galera, obrigado. Viu? Fabiano, Hugo, obrigado aí pelo convite. Isso, tamo junto. É um prazer falar sobre esporte aí. Valeu, obrigado. Um abraço.